Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. A hora da partida. Irmãos José e Joaquim cantando em Momentos no Tabernáculo da Fé. Olhando para o tempo e o relógio, minutos, horas, dias vão passando. Irmãos, nós precisamos ir embora, enquanto alguém despercebido está. Não olham pra figueira que voltou, vem pra sear a queimadura está chegando a hora da partida. Bendito é quem prepara a tua Jesus disse que um dia voltaria para sua noiva vir buscar, levá-lo para as ruas do Cordeiro. Eu creio que não vai mais demorar. Se ainda não pensou em sua vida, comece então logo a se despertar, porque ouviremos a qualquer momento Jesus o nosso nome irá chamar. E quando Cristo arrebatar a igreja, irmão, nossa coroa brilhará, porque chegou o momento desejado que esta igreja está a esperar. Vindou todo um momento de angústia, pra sempre com Jesus vamos morar. Desfrutaremos daquela riqueza que o nosso Senhor tem pra nos Ouvintes, a principal e mais importante declaração que Pedro, o apóstolo Pedro, fez foi exatamente esta: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir desta declaração, então, ele teria outras tantas declarações
fundamentais para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração tão importante não veio dele, mas sim do Pai, de Deus, do Espírito Santo. Não foi da carne nem do sangue. Uma vez que esta declaração foi Deus, as demais também foram. Dizer que São Pedro errou nos ensinamentos posteriores a esta grande revelação é afrontar o Pai. Porque o grande mistério, Cristo revelado, estava nele. Jesus Cristo identificou esse mistério em Pedro. E isto realmente significou chaves do reino dos céus. Então, esta grande declaração, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, seria seguida de outras. Como seja, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Respondendo Pedro e João, disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Tudo isso são declarações após o Pentecostes, quando aquele que revelou em São Mateus, capítulo 16, que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo, agora estava nele, em Pedro. Antes disto, ele disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É perfeitamente correto que Pedro deu estas respostas, fez estas declarações, ensinamentos, como nas suas cartas, através do mesmo Pai, do mesmo Espírito Santo, que declarou através dele: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jamais teria coragem de afirmar o contrário. Quando ele disse: há um só mediador entre Deus e os homens, não há outro nome dado entre os homens e Deus, seja aqui na terra, seja lá nos céus, não há outro nome. Então, isso realmente faz com que a doutrina dos apóstolos seja realmente fundamento para a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. A edificação da Igreja, a edificação do templo. Vejamos aí, na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 20, está escrito que o fundamento é dos apóstolos e dos profetas. Porque esse fundamento não foi um fruto de teologia.
de retórica, de teoria, mas sim o Pai ensinando. O Espírito Santo que desceu no Pentecostes, falando, agindo através deles. Duvidar disto é ser um descrente. Não deve, portanto, se declarar crente. Fixemos isto. Qual seria o significado, a importância, a vantagem de simplesmente ficarmos analisando o poder nas vidas dos homens do passado, até mesmo do profeta desta era? Existe benefício, realmente, de conhecermos e reconhecermos que eles ensinaram a palavra de Deus, como ela é. Que eles não torceram-na. Que eles realmente falaram aquilo que realmente viria a servir de fundamento, de alicerce, de base para a edificação da igreja. Edificarei a minha igreja. Foi justamente naquilo que o Pai revelou a Pedro e em todos os ensinamentos e atos do Espírito Santo através dele e dos demais apóstolos. Para quê? Para simplesmente conhecermos como história e sabermos contar e pregar e citar experiências como esta. Não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Grande, grande mesmo. Declaração, conhecimento. Nós cremos que isto aconteceu. Mas o importante agora aparece. Aquele Jesus Cristo, aquele Espírito Santo, o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se o mundo durasse mais 100 anos, esse sistema, então, os que estivessem aqui, vamos dizer, os crentes de então, iriam ter a história de muitos homens de hoje, que estão escrevendo a Bíblia de hoje. Aí iriam fazer menção deles. Porque agora, esses que estão no presente, já ficaram no passado. Alguém iria fazer menção de servos de Deus que expressaram o mesmo ministério. Aí então, aqueles sábios entendidos do século 22, preste bem atenção, daqui 100 anos, iriam dizer, não, isso foi lá para aquele tempo, do século XX, do século XXI, no princípio do século XXI, é que por causa disto, por causa daquilo, então Deus usou fulano, usou esse ciclano, usou aquele William Branham. Vão dizer dessa forma, iriam dizer. É o que eles fazem agora em relação aos homens do passado. Mas nós, não.
nós estamos dizendo assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se não fora assim, não teria sentido algum do grande tema. Cristo é o mistério de Deus revelado. Não teria, não haveria nenhum sentido. E Deus não seria Deus. Quando eles dizem assim, não, isso foi só para o tempo dos apóstolos, eles estão dizendo, não, Deus só foi Deus até ali. Estão dizendo, o Espírito Santo só foi Espírito Santo até ali. Mas isso atravessou as eras, os lagos de sangue, as pontes, as arenas, os leões, as fogueiras, e tem chegado até nós, e só vai terminar realmente quando isso for materializado. Este mistério, essa grande revelação. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo em você. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Incorporado, materializado, encarnado nesta noiva. Para então aí sim haver aquele grande encontro, aquela grande reunião nos ares. E agora é que haverá o casamento, bodas, casamento. Não é aqui na terra, fisicamente falando. Não tem como. Se foi Jesus, literalmente, que desceu em 1963, então já passaram 3 anos e meio de bodas do Cordeiro. Não é o casamento, literalmente falando, é o compromisso da palavra, é o potencial de Maria e José, José e Maria, que estavam casados pela palavra. E o anjo disse no sonho para José, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então, o profeta diz, é o Espírito Santo que está na terra. O grande mistério de Deus revelado. Isso põe fim a qualquer especulação, a qualquer cogitação, tonteria. Não é a lógica, é a revelação que nos mostra isto. Então veja, o profeta de Deus, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, traz a coisa lá do passado, reconhece esse mistério nos profetas do Antigo Testamento, reconhece esse mistério em Jesus, reconhece esse mistério na igreja primitiva, nos apóstolos, mostra que Atos dos Apóstolos são atos do Espírito Santo e traz isto através das eras e até chegar aqui. Em quem? Nele. Somente nele. E ele se tornar um grande poste de história. Não. Foi um homem ungido, ele diz. Agora é um povo ungido. Para que Deus levantar um homem? Um mensageiro?
Qual é a intenção? Qual é o propósito de Deus? É o povo. É o povo. É a igreja dele. É em benefício do corpo. E você está nisto. Você tem que pensar nisto. E reconhecer que você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada. Não é um desprezado, esquecido por Deus. Não. Você se torna tão agradecido, tão recompensado, tão feliz por saber que alguém a quem você considera tanto se lembra de você. Deus se lembrou de você. Aliás, não se lembrou porque Ele nunca esqueceu. Você faz parte dele. Eu não tenho que lembrar da minha mão. Você entende? Isso é corpo. E o profeta está dizendo aqui que se não é assim com você, se você não tem recebido esta revelação desta forma, se isto não tem produzido o que a Bíblia diz em você, ele disse, então você tem obtido a revelação errada. Ora, quer dizer que pode existir uma revelação errada? Sim, perfeitamente. Quando uma pessoa diz Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela está falando de um mistério, da revelação de um grande mistério, como eles próprios dizem. Mas é uma revelação errada. Quando dissemos que já estamos no milênio, que ele já veio, naquela coluna de fogo já é a vinda literal de Jesus, que Jesus já desceu, está na terra. Então é uma revelação errada. Todos os ismos têm uma revelação errada. Não tenha dúvida disto. Agora, você não tem que temer. Eu estou endereçando a você porque é o grande mistério de Deus revelado. Cristo em você, Cristo em vós, se referindo a quem? Quem forma este coletivo? Vós. É você. Somos nós que temos crido, indiferentemente aquilo que somos, como humanos. Pedro não estava nem aí. Daí a pouco Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Havia 2 Pedros ali. Não tudo declarou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu, Jesus, separou a coisa. E aí está você, revelado em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
a uma morada eterna do céu. Pelos olhos da fé eu vejo essa igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo esse povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória surgindo. Pelos olhos da fé. Igreja desperta, a qualquer momento o Senhor voltará. Será no segundo em trevas, o mundo então ficará. Em busca de um povo que sempre pregaram a mensagem da cruz. Um povo humilde que o mundo deixou e foi morar com Jesus. Pelos olhos da fé eu vejo a igreja da terra partindo. Pelos olhos da fé contemplo os salvos em Jerusalém. Pelos olhos da fé eu vejo esse povo cantando e subindo, Cristo Jesus em glória.